Dando continuidade então, gente, no vídeo anterior, nós definimos já a função do primeiro grau. Vou reescrever ela aqui para a gente continuar fazendo algumas discussões, certo? E nós definimos a forma como calcular esse coeficiente angular, que é o m, quando a gente conhece dois pontos. Mas digamos que eu só conheça um ponto e conheça a inclinação dessa reta, porque a gente já calculou a inclinação como sendo a variação do y, vou chamar aqui de y menos y1, x menos o x1, apesar de no outro vídeo eu ter definido como x1, x2, y1, y2, isso não interfere, tá, gente? O que a gente só precisa é escrever eles de forma diferente pra gente saber que eu estou me referindo a um y de um ponto e a um y do outro ponto, a um x de um ponto, ao x do outro ponto. Então, digamos que a gente já conheça o valor desse m, dessa inclinação, e conheça apenas as coordenadas de um dos pontos, que seria o x1 e o y1. Ao substituir, a gente vai repetir o x e o y, porque são as coordenadas do ponto que a gente ainda não conhece. Com isso, a gente consegue fazer algumas manipulações aqui, olha só, aplicando a proporcionalidade, e a gente obtém, então, que y menos y1 é igual a m, que multiplica x menos x1. Isso que a gente acabou de construir aqui, gente, vai ser o que a gente vai definir como equação da reta que representa essa função. Ou seja, é uma outra forma de se chegar à função, de se construir a função afim, quando a gente conhece a inclinação dessa função, a inclinação da reta que representa essa função, e quando a gente conhece um ponto que pertença a essa função. E aí eu peço para vocês até enfatizarem essa estrutura de equação da reta que eu coloco aqui para vocês, porque é uma definição muito importante e vocês vão estudar, vão retomar a essa função quando vocês iniciarem lá em cálculo 1 o estudo de limites. Quando vocês forem aprender a definição de limites, então vocês vão precisar lembrar dessa equação. Então, essa parte de função afim vai ser muito importante para vocês utilizarem no próximo semestre, quando vocês iniciarem cálculo 1, certo? Mas aí, então, é a estrutura que nos permite definir uma função, determinar uma função do primeiro grau, quando a gente conhece a inclinação da reta dessa função e um dos pontos sobre essa reta. Vamos começar com um exemplo bem simples, onde a gente vai aplicar essa ideia. Então, vamos considerar aqui uma função que passa pelo ponto, vou chamar aqui de ponto P, de coordenada 3 e 1, com inclinação com inclinação 1 sobre 2. Então, perceba que já foram dadas as informações que a gente precisa para construir a função, para substituir na equação da reta, e a gente não precisa substituir, não vai precisar representar graficamente, fazer nenhum cálculo para além disso. Então, percebam, na equação da reta, o y é o y do ponto que eu não conheço. y1, o y do ponto dado aqui, olha só. X e y. Então, nós vamos ter y menos 1, que é igual a 1 meio, que é o coeficiente de inclinação, coeficiente angular, que multiplica x menos o x do ponto dado. X menos 3. Paro por aqui, isso aqui já seria uma equação da reta. Quero simplificar essa equação
para chegar nessa estrutura de função, vou continuar resolvendo aqui, olha. Y menos 1 é igual 1 sobre 2 vezes x. X sobre 2. 1 sobre 2 vezes menos 3. Menos 3 sobre 2. Ainda posso isolar o y. X sobre 2. Menos 3 sobre 2. Mais 1. E ainda posso tirar o MMC aqui, ó. Que aqui eu tenho 1 sobre 1. Tirando o MMC aqui. 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Menos 3 sobre 2, mais 2 sobre 2. Então, nós vamos ter a função y igual a x sobre 2, menos 3 mais 2, menos 1 sobre 2. Essa vai ser a representação da função, que a gente também pode escrever como f de x igual a x sobre 2 menos 1 sobre 2, ok? E aí, a gente pode retomar aquelas características iniciais e com base nessa função aqui, a gente já ir pensando na representação gráfica dela. Então, percebam o que a gente fez. A gente tinha inclinação e tinha um ponto que pertence a essa função. A gente conseguiu chegar a que a gente vai chamar aqui de lei de formação dessa função. Então, é a fórmula que representa essa função. Se a gente for representar graficamente, como eu já defini anteriormente com vocês, por ser uma função do primeiro grau, a representação gráfica vai ser uma reta. Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu apagar aqui só vou deixar a função, vou apagar essa parte inicial. Mais uma vez, lembrem-se de, nas anotações de vocês, destacar a equação ali da reta, que nos permite determinar a função. Enquanto vocês vão copiando, eu vou apagar essa parte aqui, pra gente pensar então agora no gráfico. Pegar meu apagador. Vamos lá, gente. Como eu falei com vocês, o gráfico sempre vai ser uma reta. E quando vocês precisarem construir o gráfico, vocês precisam lembrar de duas informações. Se a gente conhece dois pontos, por dois pontos passa uma reta. Então, se a gente consegue definir dois pontos nesse gráfico, a gente consegue já construir e determinar o gráfico dessa função, certo? Eu sugiro a vocês sempre trabalhar com duas ideias de pontos. A interseção no eixo Y, como eu já defini com vocês no vídeo anterior, vai ser exatamente o coeficiente linear, que é o coeficiente B da função, certo? E a interseção com o eixo X.
interseção com o eixo x vocês vão encontrar exatamente quando vocês calcularem y igual a zero. Se vocês conhecem esses dois pontos, se vocês marcam esses dois pontos, vocês conseguem construir a reta e representar a função, seja ela qual for. Então, vamos por parte aqui. Nessa função aqui, vejam bem, o coeficiente linear nós temos que é menos 1 sobre 2, e ele é negativo aqui, olha só. Então, o sinal acompanha. Então, nós temos aqui o valor já de b, que é o coeficiente linear. Então, isso quer dizer que essa função ela vai interceptar o eixo y no ponto menos 1 sobre 2, ok? Agora, a gente precisa definir onde é que ela vai interceptar no eixo x. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai encontrar isso resolvendo y igual a zero. O que quer dizer resolver y igual a zero? No lugar de y ou no lugar de f de x, a gente substitui por zero e resolve essa equação. Então, nós vamos ter ali, olha, x sobre 2 menos 1 sobre 2 igual a zero. Resolvendo isso, x sobre 2 vai ser igual a 1 sobre 2. Podemos multiplicar cruzado aqui. 2x vai ser igual, 2x vai ser igual a 2. X vai ser igual a 2 sobre 2. X igual a 1. Isso quer dizer que a interseção no eixo x vai ser lá no ponto 1, certo? Então, agora nós temos as duas informações, aqui o coeficiente b, menos 1 sobre 2, interseção com o eixo x, 1. Nós temos as duas informações que a gente precisa para construir o gráfico dessa função. Vou passar a função para cá, para eu construir o gráfico ali. X sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, eixo x e y, para traçar o gráfico. Como o meu y, que a minha interseção com o eixo y vai ser negativa, eu nem vou precisar deixar muito espaço ali no lado positivo de y. Então, vou marcar aqui, y, e já vou traçar o eixo x logo aqui no início. Porque eu já sei que o ponto que eu vou usar no eixo y vai ser negativo. Então, eu vou deixar aqui um espaçamento de 10 centímetros. Para marcar uma unidade. Como eu falei para vocês, o espaçamento quando a gente vai construir o gráfico, a gente já viu isso em outros momentos, ele tem que ser sempre regular, sempre com o mesmo tamanho ali. Então, vamos marcar agora as informações que nós queremos. Olha, a interseção com o eixo y vai ser no ponto menos 1 sobre 2. Aqui eu tenho menos 1, então o menos 1 sobre 2 vai estar aqui no meio. Então, eu tenho ali já o primeiro ponto do meu gráfico, a interseção no eixo y. A interseção no eixo x vai ser em 1. Então, eu tenho aqui 1 e tenho o segundo ponto.